convido a todos para que juntos façamos a oração universal do Pai Nosso, pedindo a presença do Espírito Santo de Deus para que nos dê discernimento, ponderância e que possa estar Deus abençoando os trabalhos desta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme determina a legislação vigente, solicito do vereador Júnior Furtado, titular da primeira secretaria, que anuncie as matérias constantes do pequeno expediente. Boa noite a todos. Vamos dar início então à nossa pauta de número 33, da sessão ordinária de número 26, do dia 18 de agosto de 2014. Dando início às matérias do pequeno expediente. Temos a ata da sessão ordinária de número 25, do dia 11 de agosto de 2014. Constatando não haver ressalvas na referida ata, fica a mesma aprovada por unanimidade do plenário. Publique-se e arquive-se. Temos a entrada do projeto de lei de autoria dos vereadores Elton Rutes e Carlos Alberto Machado, que declara e reconhece como entidade de utilidade pública municipal a Associação dos Moradores e Produtores Rurais da Veracruz, sociedade civil sem fins lucrativos, com sede na comunidade de Veracruz, estatuto próprio, fundado em 2/3/2013, escrita sobre o seu CNPJ, que tem como por finalidade incentivar e preservar a unidade e a solidariedade de seus associados. Baixe-se o mesmo as comissões de Constituição e Justiça, Educação, Saúde e Assistência Social. Temos a entrada do projeto de lei de número 11, da autoria dos vereadores Ivone Portela, Júnior Burtati, Elton Rutes, Aldemar Beck, Carlos Alberto Machado, Darcy Massuqueta e demais vereadores, que declara e reconhece como entidade de utilidade pública municipal Associação Esportiva União Panorama, de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, associação sem fins lucrativos, com sede no bairro Jardim Panorama, fundada em 1/7/2013, escrita sobre seu CNPJ, estatuto próprio, tendo como finalidade promover atividades sociais, culturais, esportivas, recreativas e cívicas entre seus associados. Baixe-se o mesmo as comissões de Constituição e Justiça, Educação, Saúde e Assistência Social. Temos a entrada do projeto de lei de número 48, esse de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o município a auxiliar financeiramente atletas laranjeirenses que se deslocarem para participar de competições esportivas oficiais, regionais, estaduais, interestaduais e internacionais e definir outras providências, sendo no limite máximo de R$10 mil. Baixe-se o mesmo as comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento. Temos a entrada de 2 pareceres sobre o projeto de lei de número 47, de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa de Recuperação Fiscal Refios 2014 do município de Laranjeiras do Sul. Temos o parecer de número 80, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça, que opina pela tramitação do projeto de lei, o qual segue assinado pelos seus membros, presidente o vereador Darcy Massuqueto, o relator o vereador Marivaldo Caprini e o secretário o vereador Laurici Leal. E temos o parecer de número 81, da autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, sobre o mesmo projeto, e o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento opina pela aprovação do projeto de lei. E segue assinado pelos seus membros, presidente Carlos Alberto Machado, o relator vereador Aldemar Beck e o secretário vereador Everson Mesquita. A senhora vereadora e os senhores vereadores estão de acordo com os referidos pareceres? Sim. Aceito. Junto então aos mesmos ao projeto a que se refere. Passamos então às indicações. Temos a indicação de número 273, de autoria do vereador Silvano Pereira, que está solicitando do Poder Executivo
melhorias do tipo patrulhamento e cascalhamento na rua João Bronski, bairro Nossa Senhora Aparecida. A indicação de número 274, de autoria do vereador Silvano Pereira, que solicita do Poder Executivo melhorias do tipo patrulhamento e cascalhamento na estrada que dá acesso à Torre da Telepar. A indicação de número 275, também da autoria do vereador Silvano Pereira, que está solicitando do Executivo que interceda junto a quem de direito a colocação de redutores de velocidade na BR-277 em frente ao Santuário São Bom Jesus, Campo Mendes. Temos a indicação de número 276, de autoria do vereador Silvano Pereira, que solicita do Poder Executivo a construção de redutores de velocidade na rua Pastor Prodokinski, loteamento Monte Castelo. A indicação de número 277, essa de autoria dos vereadores Aldemar Beck, Marivaldo Caprini e Carlos Alberto Machado. Os vereadores solicitam do Poder Executivo a construção de redutores de velocidade na Avenida José Campigoto, em frente à empresa Café Oeste, tendo em vista que nesta importante via pública o movimento de veículos, motocicletas e transeuntes é intenso. Nesta avenida foram construídos apenas 2 redutores de velocidade em toda a sua extensão, sendo um em cada lado da avenida. Inúmeros acidentes foram registrados, inclusive com vítimas fatais, tendo em vista ser uma via onde o movimento é intenso, pois liga bairros ao centro, o movimento também é intenso. Tal pedido se justifica tendo em vista que alguns motoristas abusam da velocidade, colocando em risco a população que por ali transita. A indicação do número 278, também de autoria dos vereadores Aldemar Beck, Marivaldo Caprini e Carlos Alberto Machado, que estão solicitando do Poder Executivo melhorias na iluminação pública na rua Otto Ernesto Monique, loteamento Alberti, bairro São Francisco, acesso da Universidade Federal da Fronteira Sul. Temos a indicação de número 279, de autoria do vereador Everson Mesquita, que solicita do Poder Executivo melhorias na rua que liga a marginal da BR-277, Rua Alberto Minski, à Avenida das Torres, no loteamento Alberti. Justificativa. Com o asfaltamento das ruas do loteamento Alberti, muitos laranjeirenses passaram a utilizar esse novo caminho para os bairros da região do Palmeiras e do Parque Industrial, que serve como atalho e evita a passagem pelo trevo da BR-277. Enquanto não se faz a avenida asfaltada, o patrulhamento e o cascalhamento daquele trecho de pouco mais de 400 metros vai facilitar a vida de muitos moradores das regiões citadas, que passam por ali todos os dias. A indicação de número 280, essa também de autoria do vereador Everson Mesquita, que solicita do Poder Executivo serviços dos maquinários da Prefeitura para a recuperação de bueiro que fica em frente à propriedade do senhor Djalma Merck, na estrada que liga a região da ABD à estação de tratamento de esgoto da Sanepar. Justificativa. Com as fortes chuvas que assolam a nossa região, ficou destruído aquele bueiro que dá acesso à estação de tratamento de esgoto da Sanepar e a muitas outras propriedades daquela parte do nosso município. Provisoriamente foi feito um serviço que permite a passagem de veículos leves, sendo imprescindível o serviço solicitado. A senhora vereadora e os senhores vereadores aceitam que dê entrada às referidas indicações? Aceito. Senhora Presidente. Pode usar a palavra, vereadora. A título de correção, na indicação número 277, a respeito dos redutores de velocidade, naquele trecho ele tem mais do que 2 quebra-molas, mas nessa região do que estamos solicitando, foi solicitação de vários vereadores. É um local onde já ocorreu vários acidentes, próximo ali ao Café Oeste. O pessoal desce naquela avenida muito rápido, então antes que tenhamos mais fatalidades, então por isso da sugestão dessa indicação. Então seria isso, presidente, devolvo a palavra. Obrigada, vereador Aldemar. A senhora vereadora e os senhores vereadores estão de acordo com as referidas indicações? Sim. Aprovado, oficie-se conforme o solicitado. Temos os ofícios expedidos. Temos o ofício de número 102, que foi enviado ao Poder Executivo para conhecimento e devidamente aprovado por esse Poder. O requerimento de número 53, de autoria do vereador Everson Mesquita, o qual requer do Poder Executivo informações relacionadas à licitação do número 1, na modalidade concorrência, que tem como objeto a contratação de empresa para a execução de obras de engenharia civil para implantação de pavimentação asfáltica.
Temos aqui o ofício de número 103, que foi enviado ao Dr. Márcio Marreiros, tesoureiro do Instituto São José, para conhecimento e devidamente aprovado por esse poder, o requerimento de número 52, da autoria do vereador Everson Mesquita, cujo teor convida o Dr. Márcio para que, na condição de tesoureiro do Instituto São José, possa se fazer presente a uma das sessões desta casa, para prestar informações sobre o funcionamento ou os motivos do fechamento da unidade de terapia intensiva de Laranjeiras do Sul. Ofício de número 104, que foi enviado ao Executivo para conhecimento e tomada de providências e devidamente aprovadas as indicações de número 268 a 272. Temos aqui os ofícios recebidos, temos o balancete financeiro da UADA, Universitários Associados do Dinão, balancetes financeiros referentes ao mês de março a julho de 2014. E o ofício de número 451, da autoria do Poder Executivo Municipal, em resposta ao requerimento de número 50, da autoria do vereador Daniel Jacobo, que solicita informações sobre a taxa de incêndios e bombeiros. E o ofício de número 467, da autoria do Poder Executivo, que requer tramitação em regime de urgência, o projeto de lei de número 48, que tem como objeto obter a autorização legislativa para que o município possa auxiliar atletas que representam Laranjeiras do Sul em competições esportivas. E o ofício aqui é um ofício não convite de convocação de audiência pública, de autoria da Promotoria Pública e do Poder Executivo Municipal. O Governo Municipal, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, em conjunto com o Ministério Público do Estado do Paraná, convocam para a audiência pública do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos do município de Laranjeiras do Sul, que acontecerá no dia 20 de agosto de 2014, às 19h30, no Cine Teatro Iguaçu. Arquive-se os demais ofícios, enquanto que o ofício número 467 volta em deliberação na hora do grande expediente na presente sessão. Não temos mais matérias, senhora presidente, do pequeno expediente. Passamos então às matérias do grande expediente. Ofício de número 467, de autoria do Poder Executivo, que requer tramitação em regime de urgência do projeto de lei de número 48. Está em discussão o referido ofício. Está aberta a palavra, senhores vereadores e senhora vereadora. Senhora presidente. A palavra está com o vereador Darcy Massuqueiro. Senhores vereadores, pessoas que nos acompanham. Senhor presidente, aqui nós acabamos de receber o projeto 48 de 2014, pedindo a autorização de 10 mil reais para que seja englobada ao esporte, a alguma atividade de alguns atletas. No mesmo aqui já vem um ofício pedindo a tramitação em regime de urgência. Não estou entendendo isso aqui porque nós aprovamos aqui nessa Casa de Lei um orçamento a mais de 800 mil reais para o esporte. Então qualquer atividade esportiva, eu fui secretário de esporte e sei como é que funciona. Não tenho a intenção nenhuma de aprovar esse projeto, sinceramente, eu li o projeto, porque você tendo as modalidades e tendo uma Secretaria de Esporte, um grande orçamento na mão, precisa a prefeita mandar para a Câmara Municipal em regime de urgência, pedindo para que nós possamos liberar 10 mil reais para quem viajar. Então, gente, nós estamos aqui legislando uma coisa que eu não estou entendendo para quem quer isso aqui, porque toda e qualquer competição oficial do município existe um orçamento, e esse orçamento é mais de 800 mil reais. Autorização para pagar o quê? Qual é atleta? Então, de repente, eu e o vereador Zé resolvemos disputar a partida de truco lá em Santa Catarina, e daí vamos pedir o dinheiro para a prefeita que ela vai liberar desses aqui. Se nós tivermos introduzido uma competição que a Secretaria de Esporte desenvolvida, eu tenho orçamento para isso, eu não sei para que esse valor. Então, eu como presidente da Comissão de Constituição, vou ver com os companheiros da comissão, espero que a Comissão de Finanças também veja o mérito, e não vejo assim para fazer com o regime de urgência. Eu sou contra o regime de urgência, para começar, sou contra o regime de urgência. Mas de que, toda forma, vamos ler para ver a legalidade desse projeto. E vendo também por que liberarmos aí 10 mil reais para que atleta viajar. Se alguém tiver e que me convencer que realmente tem essa necessidade, eu posso até dar a favor. Mas eu não estou entendendo como vai funcionar isso aqui. Então, portanto, eu sou contra o regime de urgência. Muito obrigado.
Está aberta a palavra, senhores vereadores, para discutir. Pode usar a palavra, vereador. Cumprimentando a presidente Ivone, a vereadora Clarice, mais vereadores, ao público presente. Concordo com o vereador Masqueto, até inclusive nós discutimos em sessões anteriores em relação ao requerimento, pedindo informações de quanto o ginásio de esportes Laranjão estaria à disposição da população. Então, estava faltando alguns recursos e era estranho agora vir um projeto desse, embora saibamos que temos muitos representantes na Rio do Sul que estão se destacando em várias modalidades a nível estadual e até nacional. E acho que a questão do regime de urgência, ele complica a situação da análise dos vereadores, pois também, quando viu a entrada do projeto, fui procurar a Secretaria de Esporte, a secretária também não está viajando, para que a gente possa ter um parecer, uma conversa mais apropriada com a secretária de Esporte, para que nós possamos realmente deliberar. E que o Masqueto falou, como ele foi, eu também fui secretário de Esporte, e a questão do incentivo ao atleta, se é dessa maneira, ele tem recursos específicos no orçamento da Secretaria de Esporte que pode ser deslocado tranquilamente. Obviamente que se for bem justificado, o vereador Masqueto, nem o vereador acredita que será contra o incentivo. Agora, eu vejo também, do outro lado, que podemos aumentar isso aí para que dê incentivo à formação de novos valores também. Eu sei que é difícil, o esporte de rendimento ele tem uma dificuldade muito grande, mas o dever principal do município, conforme a Constituição diz, é fomentar o esporte com a participação de todos. Então nós temos que ver, se não há dinheiro para terminar o Laranjão, onde nós temos a formação de atletas, que é o básico, que é o que nós temos que nos preocupar, é com a criança na iniciação esportiva, nós temos que estar preocupados também na aprovação dos projetos, em virtude dessa, vamos dizer assim, falta de informações em relação à estrutura, e agora nós liberando dinheiro exclusivamente para as pessoas que vão viajar, seja lá qual modalidade que for, todos merecem, mas nós temos que ver realmente que a questão da formação, principalmente nós vemos o trabalho do Centro da Juventude e também do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que vem fazendo um bom trabalho, mas necessita aí de incentivo a mais. Então, precisamos, vereador Aldemar, analisar com carinho, e eu acredito que o regime de urgência não dará tempo de nós conversarmos e ver os possíveis atletas também que estarão utilizando esse dinheiro. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra. Obrigado, vereador Elton. Está aberta a palavra, senhora vereadora. Pode usar a palavra, vereador Aldemar. Também concordo com o vereador Masqueto, com o vereador Elton. Acho que precisamos de mais tempo para analisar. Em nome da Comissão de Finanças, respeitando o presidente Magrão e o secretário Alves Mesquita, vamos solicitar então informações ao Executivo para fundamentar então os nossos pareceres. Seria isso, presidente, que eu vou falar. Obrigada, vereadora. A palavra agora está com o vereador Everson Mesquita. Com todo respeito aos colegas que já se manifestaram, não sendo autor do projeto e do pedido de urgência, já que é do Executivo, e a quem eu faço uma oposição centrada aqui nessa Câmara de Vereadores. Mas eu imagino, eu não teria essas informações, mas eu imagino que seja um dos atletas a serem atendidos com esse projeto, e especialmente com o regime de urgência, é o atleta de judô que esteve aqui na Câmara, referendado por mim, e que eu não lembro a data, mas é agora no mês de setembro. E imagino que seja isso, mas longe de mim defender aqui o governo, porque nós temos uma ampla bancada aqui governista, mas imagino que seja isso. E com relação à questão de regime de urgência, também, como tem sido da nossa prática, não vejo assim nenhum problema em que a gente nos reunamos aí e tenhamos essa decisão, seja favorável ou seja contrária, num tempo, segundo o nosso regimento interno, a partir de seja aceito o regime de urgência, passa a ser de 7 dias. Seríamos dessa semana, mais na segunda-feira que vem, para apresentar esse regime. Acho que fica prejudicado tanto o projeto pelo fato da nossa secretária de Esportes estar em viagem, né? não está em Laranjeiras, que seria recomendável e
ideal que ela estivesse no seu posto para poder justificar, mas o autor do projeto, ou a autora do projeto, é a chefe executiva municipal, a nossa prefeita. Muito obrigado pela palavra. Obrigada, vereador Everson. Senhora Presidente. Pode usar a palavra, vereador. Senhora Presidente, senhores vereadores e público presente. Como já falou, eu como presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, e que o governador Everson colocou, se haver essa necessidade, for esse atleta, e se for o caso de nós ter que convocar, ou a presidência colocar em votação com urgência, nós reunimos a nossa comissão e também fazeremos o mais rápido possível para que seja liberado esse recurso. Se for o caso, aqui disso que o vereador colocou esse atleta de judô. Seja isso. Só a parte, vereador. Comentar. Só concluir. Que a minha colocação, eu faço isso pelo fato de que, como falou o vereador Everson, a nossa secretária está em viagem também, não sei a culpa não tem, é uma situação, nada contra ajudar esse ou aquele atleta, mas eu me refiro, quando eu falo em verbo do esporte, me revolta muitas coisas. Hoje, se você pegar as matérias de jornais, você pega o Cantagalo fazendo um campeonato de sub-9 a sub-60, com mais de 60 equipes, de graça, arbitragem, premiação, tudo, ninguém paga nada. E o Campeonato do Rio Bonito, sub-8 a sub-60, com 50 e poucas equipes, eu estive lá na abertura, vendo o campeonato, tudo de graça. Então, se nós temos um orçamento para o esporte, vamos fazer aquilo que falou o vereador Elton, cuidar das nossas bases, nós vamos cuidar de um ou outro atleta, a administração tem que achar uma maneira de auxiliar e ver e produzir essas coisas. Mas simplesmente vamos liberar aqui 10 mil reais, quanto vai gastar e por que vai gastar. Os senhores vereadores sabem do que eu estou falando aqui. Tem muitos aqui que contribuíram no bolso e o próprio comércio. Eu não vou passar não quero não. Então, portanto, eu considero e continuo dizendo que eu sou contra o regime de urgência, mas o vereador analisa bem o projeto. Muito obrigado, vereador. No caso, eu também seria contra o regime de urgência, de passar hoje. No caso, se fosse necessário de voltar para a votação, definido o que fosse o mais rápido possível, tudo bem, mas eu acho que eu sou contrário ao regime de urgência, até porque aqui no vereador Mosqueira temos que ver realmente esse projeto para nós fazer o nosso parecer dentro da nossa comissão. Obrigada, vereador Magrão. Não havendo mais vereadores para discutir, coloco em votação nominal. Vereador Aldemar Becker. Contrário. Vereador Darcy Massuqueto. Contrário. Vereador Marivaldo Caprini. Contrário. Vereador Carlos Alberto Machado. Eu já falei, contrário, senhora. Vereadora Clarice Bortoluzzi Viola. Favorável. Vereador Silvano Pereira. Eu sou contrário. Vereador Elton Vicente Ruter. Contrário. Vereador Daniel Giacobo. Contrário. Vereador Laureci Leal. Contrário. Vereador Zézo Mari. Contrário. Vereador Everson Mesquita. Sou favorável. Vereador Júnior Furtado. Senhora Presidente, tratar de um projeto muito simples e bem justificado, eu sou favorável ao regime de urgência. Então, nós tivemos aqui, senhora Presidente, 9 votos contra, 3 a favor. Mesmo com 9 votos contra, o projeto tramita na casa. Em regime normal. Sim, em regime normal. Dando continuidade, senhora Presidente, temos aqui então escrito no grande expediente, escrito para fazer uso da palavra na condição de convidado, o senhor Dr. Paulo José do Nascimento Leal e o Dr. Márcio Barreiros, presidente e tesoureiro do Instituto São José, tendo como assunto o funcionamento da unidade de terapia intensiva. Eu quero agradecer a presença do Dr. Paulo Leal, Dr. Márcio Marreiro, Dr. Paulo Pérez e dos demais médicos. A gente fica muito feliz em poder contar, Dr. Paulo, com a presença de Vossa Excelência aqui, também do Dr. Márcio Marreiro, na qualidade de convidados para que possam trazer aquelas informações aí que anseiam a população de Laranjeiras do Sul. Tendo em vista que nós, na qualidade de representantes do povo, ficamos na obrigação de responder os questionamentos e por esse motivo que achamos por bem
de que Vossa Excelência estivesse aqui nos dando a informação precisa, por que fechou a UTI, se tem previsão desta UTI voltar a funcionar, e também passamos a palavra agora para o senhor, que possa estar aqui fazendo uso da tribuna, e ao doutor Márcio Marreiro, que também foi convidado para poder estar aqui auxiliando o doutor Paulo nas respostas necessárias. Doutor Paulo, mais uma vez, muito obrigado por vossa presença. O senhor seja muito bem-vindo, fique à vontade e a palavra é sua, doutor Paulo. Obrigado, vereador Ivone, obrigado demais vereadores, obrigado vereadora Viola pela presença, obrigado ao público que está aqui e obrigado aos meus colegas médicos que vieram me acompanhar. E nós estamos aqui para explicar o fechamento da UTI, como você solicitou no ofício. Mais ou menos um ano atrás eu estive aqui e fui questionado sobre por que a UTI não funcionava ainda. E eu fui claro aqui na época que eram dois motivos pelos quais não funcionava. O primeiro, que nós não tínhamos um especialista, e o segundo, devido à viabilidade financeira. Há um ano atrás foi feito um levantamento por mim de que o SUS paga R$ 478 por essa diária da UTI e o custo dela, há um ano atrás, era de R$ 850. Ou seja, um déficit muito grande. Fomos atrás desse déficit, para esse funcionamento da UTI. Queria agradecer ao vereador Ademar Becker, que me levou a Curitiba. Nós fomos numa conversa com lideranças, inclusive estava o secretário estadual de saúde, e que confirmou que a parte do Estado entraria as diárias administrativas e o HospiSUS, que é um programa de qualificação do Estado para 49 hospitais, que nós fomos um dos primeiros a entrar nesse programa. Só que mesmo 50 mil ainda faltava de 30 a 50 mil para o funcionamento dessa UTI mensais. E nós viemos até aqui, até a Siscop, até por orientação do secretário estadual de saúde, o vereador Demar estava lá, de que os municípios chegassem nessa diferença. Tivemos duas reuniões na Siscop, uma com o secretário de saúde e outra com o secretário de saúde e prefeitos, e foram unânimes em falar que não tinham condições de aportar o valor que faltava. Depois disso, veio um projeto de lei federal em que os hospitais beneficentes, no nosso caso, seriam beneficiados com 50% do seu faturamento através do IAC, que é uma contratualização federal, independente de UTI ou não. Isso estaria recebendo, funcionando ou não a UTI. Tanto que o Hospital São Lucas recebe, o Hospital de Pitanga recebe, os outros hospitais que não têm UTI recebem. Bom, esse valor, começou, ele era retroativo, porque era desde agosto do ano passado, iam ser pagos em parcelas retroativas. Ou seja, até numa outra reunião que nós tivemos em Curitiba, com novamente o secretário de saúde, fomos eu e o Dr. Márcio, e nós mostramos a preocupação dos primeiros 60 dias. Que os primeiros 60 dias nós íamos sair do zero para uma despesa enorme, que a UTI é uma despesa enorme, maior até que o próprio hospital. Entendeu? E manifestamos essa preocupação ao secretário de saúde, e o secretário de saúde, olha, o retroativo do IAC, esse retroativo de agosto, os senhores mantêm os 60 dias, que depois dos 60 dias entrarão as diárias administrativas, o HospiSUS, e daí o negócio flui normalmente. Ótimo, feito, só que foi dividido em 3 parcelas. A primeira parcela, inclusive, foi depositada no dia 30 de dezembro do ano passado, na conta da prefeitura, enganado. E pelo que me consta até hoje, esse valor está na conta da prefeitura. A segunda parcela foi feita em fevereiro. Nesse inteiro, nós tivemos a contratação do médico. Vendo da gente não perder este médico, porque é um médico muito difícil de achar, a gente abriu o UTI mesmo sem ter condições iniciais necessárias. Abrimos com aquele valor inicial. Pequeno, mas vamos funcionar, porque senão nós perdemos o médico, senão o médico vai embora. Entendeu? Os 4 meses de UTI que ela funcionou, não houve nenhum depósito do HospiSUS, do programa, e as diárias administrativas, a primeira diária administrativa foi depositada no dia 25 de junho.
E a UTI abriu dia 3 de março. Antes disso, em maio, eu mandei uma carta às lideranças políticas da região, Prefeitura, Câmara dos Vereadores, sobre mais que um ofício, um pedido de socorro. Porque até aquele momento, ou seja, quase 3 meses de funcionamento da UTI, não tínhamos recebido nem um centavo. O meu diretor financeiro falou que era impossível a gente continuar com a UTI aberta, senão comprometeria o funcionamento do hospital, porque a dívida é muito grande. O valor de uma UTI é muito grande. Não tendo recebido nenhuma resposta, entendeu? A gente resolveu, dia 1º de julho, encerrar os serviços da UTI e vamos aguardar o desenrolar do caso. A gente vai ter que ver esse hospiçus, esses 4 meses de hospiçus que estão atrasados, para a gente pelo menos tentar sair do buraco, procurar uma nova equipe e voltar a funcionar a UTI, porque o sonho ainda continua. Esse é o nosso sonho, senão nós não teríamos montado uma UTI, uma estrutura. Entendeu? E é isso. Eu pergunto para o Dr. Márcio Marreiro se ele deseja fazer agora a complementação de acordo com como foi proposto aqui na fala do Dr. Paulo Leal. Sim. Então, chegue aqui, doutor, faz favor. Dr. Márcio Marreiro, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vindo e fique à vontade para que Vossa Senhoria possa fazer as suas explanações. Boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite, Ivone, presidente da Câmara, demais vereadores, público em geral. Na verdade, eu vou complementar aquilo que o nosso presidente já falou, com números. Eu acho que são importantes os números e estamos em fazer dessa forma que eu acho que visualizando acho que fica melhor. Eu acho que aqui vai passar muito caro, hein? Muito caro. Ele fez favor de providenciar uma água em copo ali, doutor Márcio Marreiro. Não, aí fica bom. Bom, sim. Tá bom, tá bom. Deixa eu ver agora. Perigoso. Vai pagar. Então, vamos dar uns números inicialmente. Nesse período que a UTI permaneceu aberta, houve um atendimento total de 94 pacientes. Isto nos gerou 566 diárias. Trocando em miúdos, quer dizer o seguinte, que o paciente ele fica 10 dias, 12 dias, e cada dia ele fica uma diária. Por isso que tem números a mais de diárias em relação ao número de pacientes atendidos.
Nós fizemos uma estatística desse período e, como os senhores podem observar, o nosso índice de melhoramento dos pacientes que lá estiveram passa dos 60%, que é aquela parte azul. O número de óbitos de 21%, 21,22%. E 13% dos pacientes transferidos, pacientes que neurocirúrgicos, cardiovasculares, que realmente não era da nossa competência aqui, mas que foram mantidos lá até que eles pudessem ser transferidos. Fizemos um percentual também dos municípios atendidos nesse período. Então, podemos observar ali que Laranjeiras do Sul, 40%, Rio Bonito, 25%, e os demais ali, não enxergo, você pode, mas assim, de uma forma geral, muitos municípios, e municípios da região também, até Cascavel, Toledo. Aí, número. Então, municípios nossos aqui, Virmonte, ali embaixo, Porto Barreiro, Pé de Marechal. Doutor Marcos, para que a gente... Exatamente quantos dias funcionou a UTI? Do dia 3 de março ao dia 3 de julho. Obrigado. Nós fizemos aí agora em número de pacientes, não em percentual, né? Então aí estão os números de pacientes atendidos por município. Né? Prevaleceu o sexo feminino. E aí eu começo a explanar objetivamente custos. Então, se vocês observarem ali, a partir do mês de março, né, como foi progressivo o nosso custo com medicamento, isso vale ressaltar que não é o custo total de medicamento do hospital, estamos falando do custo exclusivo da UTI. Isso foi somado ao nosso custo mensal já estabelecido no hospital. Então, custo UTI. 16 mil no primeiro mês, 21 no segundo mês, 24, chegamos a 34 mil de medicamento e material no terceiro mês. Julho já bastante baixo, porque já estávamos em fechamento. Consumo de oxigênio, 2 mil, 5 mil, 4 mil, chegamos a 7 mil. Limpeza, importa uma crespa, não influencia muito. Se vocês olharem mais um pouco abaixo, os salários, que são as coisas que impactam mesmo, né? Acrescidos no valor da nossa folha. No primeiro mês 27 mil, no segundo mês 29 mil. Estou falando assim redondo só para a gente, mas está nítido ali. Em maio chegamos ao pico de 30 mil só de funcionários para o UTI. E em julho 28 mil. Por que oscila um pouquinho? Férias, folga, mês que tem feriado, mês que não tem feriado. Isso acresce porque tem que pagar hora extra, tem que pagar adicional noturno, tem que pagar feriado, enfim. Por isso que oscila um pouquinho. Consequentemente, o fundo de garantia seguiu a mesma linha. O INSS oscila pouco, porque nós temos por ser uma entidade, nós temos algum desconto, né, no pagamento. Chegamos então ao mês de julho, onde tivemos que encerrar a situação com um custo de 34 mil funcionários, que são as demissões, que foram originadas pelo fechamento da UTI. E aí tem mais alguns tópicos ali que não impactam tanto, que é luz, telefone, enfim. Embora a luz tenha dobrado até mais do que. Embaixo, salários de repasse, né? Então você vemos ali, médico, que efetivamente são os médicos que chefiavam e que davam plantão na UTI. Uma estabilidade de 61 mil reais mês. Custo com raio-x, custo com laboratório, porque você tem que ter o laboratório 24 horas à disposição, o raio-x à disposição, isso gerou mais um custo para nós. Serviço de fisioterapia à disposição. Tá? Então, se vocês observarem nas primeiras despesas, elas foram crescentes, chegando no terceiro mês ao máximo de 81 mil reais
com medicamento, funcionários, e 70 mil com médicos e profissionais relacionados à prestação de serviço. Então nós temos ali um total do pico de R$151 mil mês. Volto a frisar, exclusivos da UTI. Não estamos falando do hospital como um todo. Próximo. Ele não está aparecendo, doutor, o total da despesa. Não consegue subir? Não, aí não. E aí somou ali todos os totais 602.153,28. Não é na tela, Mas é a soma de todos os soma dos parâmetros da despesa. Então, por favor, Eleonora, repita para a gente. Então, somando março, abril, maio, junho e julho, 602.153,28 centavos. Essa é essa que tem aí no tempo. Por favor, próximo. Volto a enfatizar o que realmente nos incomodou muito. Aí eu já me refiro à folha de funcionários como um todo. Tá? Nós tínhamos uma folha em média dos nossos funcionários do hospital em torno de R$48 mil. Observe quanto essa folha chegou em julho, 80 mil, em maio, 80 mil, em junho, 79 mil. Ou seja, a nossa folha quase que dobrou. Aí tem as férias, fundo de garantia, isso é só para ilustrar o quanto o número de funcionários impactou. Olhem embaixo, desculpa, Leonardo, o número de funcionários que tínhamos no hospital e o quanto chegamos a ter com a UTI. 61 funcionários. Próximo. O que nós ganhamos com isso? As diárias administrativas, a primeira foi depositada no mês de junho, final do mês de junho. Essa primeira ali de 23 mil foi referente ao mês de março. Na sequência, já com o fechamento, houve uma ajuda, um pedido para que a coisa acelerasse, para que nós evitássemos o fechamento, e recebemos então no mês de julho 2 diárias administrativas. Total de abril e maio, referente a abril e maio. São devidas de junho e julho ainda. Total recebido de diárias administrativas 160.371,20 centavos. Resumindo, diárias administrativas a receber 67 mil no mês de junho e o mês de julho ainda não pagas. Tenho ainda boletos referentes à compra de medicamento, material a vencer ainda no valor de R$10.386. Os PSUs, devido por quê? Porque entendemos que temos direito em receber. O Estado entende que não tem direito, não deve nada para nós. Porque depois eu vou pedir para o Dr. Paulo Léo explicar essa questão. Diárias administrativas 160.371, despesas de março a julho 600 mil. Estamos com um déficit de R$441.782. É esse o panorama financeiro do Instituto hoje. Gostaria de acrescentar que, somado a isso, e o que eu vou falar aqui pode ser comprovado, os documentos estão à disposição na nossa sede. Temos empréstimos referentes à construção da UTI ainda em pagamento no Banco Sicredi, 2 empréstimos, empréstimos com pessoas particulares ainda em pagamento. Enfim, não temos como manter uma UTI sem receber aquilo que não foi proposto. E estamos honrando com dificuldade esses 400 e poucos mil reais, com giro rápido, pagando aquilo que nós nos comprometemos. Demitimos os funcionários, pagamos. Demitimos o médico, pagamos. Mas tivemos que entrar no giro rápido, você sabe como é que é isso. E estamos honrando aquilo que nos foi
aquilo que o hospital, aquilo que o Instituto se comprometeu com os funcionários, com os colegas que lá trabalharam, está sendo honrado, com toda a dificuldade nossa. Seria isso, presidente. Obrigada, doutor Márcio Marreiro. Agora, então, passamos para o doutor Paulo Leal, para que possa estar aí fazendo as suas considerações. E depois, se vossas excelências acharem por bem de responder alguns questionamentos, assim, é claro que eu acho que não iremos cada um formular uma pergunta, mas eu acho que dá para que a gente possa, diante das explicações que foram feitas, muito bem feitas, tanto por um quanto pelo outro médico, para que possamos formar uma opinião e estar aí, então, fazendo indagações aí referente às nossas preocupações aí quanto ao funcionamento ou não funcionamento da UTI. Senhora Presidente. A palavra está com o vereador Júnior, porque também partiu por parte do vereador Júnior, encabeçado juntamente comigo, o requerimento solicitando a presença do doutor Paulo Leal. A palavra é sua, vereador Júnior. Obrigado, presidente. Novamente, cumprimentar a Vossa Excelência, colega vereadora Clarice, os demais vereadores. Aqui desejar e agradecer e cumprimentar ao doutor Paulo, ao doutor Márcio, e estender o meu cumprimento a todo o corpo clínico e funcionários do Instituto São José. Também aqui agradecer a presença da imprensa e dizer que a nossa iniciativa do convite que fizemos então e aprovado aqui pela Câmara Municipal para convidar então ao Instituto São José para se fazer presente à sessão da Câmara Municipal e vir fazer as suas colocações para que não só nós vereadores, mas sim toda a população de Laranjeiras do Sul tenha o real conhecimento do funcionamento da unidade de terapia intensiva do município, do Instituto, que muito bem aqui foi colocado pelo Dr. Paulo, que é um sonho de toda a nossa população, não só de Laranjeiras, mas de toda a região. E a importância desse convite foi justamente isso, Dr. Paulo, para que nós tenhamos conhecimentos reais do que está acontecendo, principalmente no que já foi acordado desde o seu início, quando se iniciou, e lembro muito bem, foi com o Dr. Márcio que deu início aos trabalhos para essa instalação, com a construção da estrutura física por parte do Instituto, as tratativas junto com o governo do Estado, as tratativas junto com a 5ª Regional de Saúde, secretários de Estado, deputados, governadores, enfim. E a nossa intenção como vereadores, como legisladores, é de ajudar. A nossa intenção é de que a UTI de Laranjeiras do Sul volte a funcionar. Infelizmente, pelo que já nos foi aqui repassado, principalmente com os números aqui, um déficit de quase R$450 mil, logicamente que não há Cristo que consiga a manutenção sem recursos, sem valores. E eu peço aqui ao doutor, para que o doutor nos coloque como foram essas tratativas, quem tratou com o senhor na 5ª Regional, na Secretaria de Estado, esses recursos que aqui foram colocados, que principalmente os recursos que o Instituto tem a receber, aqui foi colocado pelo Dr. Márcio que o Estado repassou, disse que não há nenhum recurso a ser passado, enfim. A gente gostaria, doutor, de encampar essa ideia junto, cobrar de quem tem que ser cobrado, das autoridades, do governo, enfim, para que volte a funcionar a UTI na Laranjeiras do Sul. Com todas as dificuldades, mas temos que buscar meios e cobrar, principalmente dos responsáveis, para que o funcionamento dela venha a ser realizado novamente. Então nós gostaríamos de ter essa informação, além dos detalhes dos números, nome, pessoas, quem que temos que cobrar, onde que temos que cobrar, a população vai ajudar a fazer essa cobrança, pode ter certeza disso, mas nós temos que estar
imbuídos juntamente com o Instituto para que não pare, já que o senhor, quando teve aqui na última sessão, falou principalmente da dificuldade da contratação dos profissionais da área de saúde, principalmente o médico intensivista, o senhor me corrige, por favor, e sei que foi uma luta e, infelizmente, o próprio médico já foi dispensado pelo próprio Instituto. Então, nós gostaríamos que o doutor nos colocasse, assim, sem poupar ninguém. Não estamos aqui, não queremos aqui fazer uma guerra, principalmente, e aqui vou repetir o que eu falei na última sessão, quando apresentei o requerimento, de que fosse feito a cobrança justa e séria de quem é de direito. Infelizmente, vimos, e agora, muitos, fui eu que busquei a UTI, fui eu que trouxe a UTI, enfim, a gente escuta isso principalmente dos políticos. E no que o senhor nos encaminhou aqui no ofício de número 39, datado em 26 de maio, que a situação já do Instituto da UTI, junto ao Instituto, já estava à beira de ser ela, né, o serviço não ser mais realizado desde o dia 1º do 7, devido ao repasse dos recursos que foram, então, prometidos e acordados com o Instituto. Então, se o doutor nos puder fazer essas colocações e nos dar mais detalhes, além dos detalhes que já foram colocados na questão financeira, mas também com quem foi abordado, com quem foi prometido, o que o município também se comprometeu em ajudar e está ajudando. Nós aqui aprovamos projetos de lei autorizando o município a fazer parceria com o Instituto na liberação de funcionários, aqui assistente social, psicólogo, nutricionista, auxiliar de farmácia, fisioterapia, enfim. Vejo que vários projetos foram aqui aprovados, sempre procurando autorizar o município a fazer a parceria junto com o Instituto. Também gostaria que o senhor falasse desses funcionários que foram liberados pelo município, se os meus já não estão mais, enfim. Gostaria de deixar o senhor à vontade aqui, para o senhor fazer essas colocações, para que nós, vereadores, tenhamos também um conhecimento mais a fundo do que tudo que foi abordado e acordado. Veja bem, Júnior, desde que eu vim aqui no passado, a gente colocou, né, da dificuldade financeira, como eu expliquei para vocês, né, uma diária de SUS no TI está congelada há 20 anos, tem 20 anos o mesmo valor, de R$ 478. E ano passado, quando eu fiz o levantamento, o custo era de 850. E hoje em dia deve ser outro custo, porque tudo aumenta, né? E daí nós fomos ao Estado, né, e para tentar essa diferença de R$100 mil, certo? Os 50 mil, o nosso secretário estadual de saúde falou que o programa de hospiçus, nos quais nós somos credenciados desde 2011, e que a minha diretora administrativa fez um curso de 2 anos lá em Curitiba, para receber esse hospiçus, a partir do momento da abertura da UTI, esse hospiçus ia ser liberado para a gente. E ainda faltava aquele dinheiro, aqueles outros 50 mil, até, como eu expliquei antes, por proposição do secretário estadual de saúde, reunir os municípios da Cantu, ou da Siscop, para tentar chegar nessa diferença para o funcionamento. Como eu obtive uma resposta negativa, nesse meio tempo, houve esse recurso, uma emenda federal, beneficiando os hospitais beneficentes, que é o nosso caso. E no valor em torno de 40, 50 mil reais. E fechava o valor, apesar de, novamente eu digo, essa verba não vir atrelada ao UTI. Essa verba vem para o hospital, independente se tem UTI ou não tem UTI. Como outros hospitais que não têm UTI, recebem essa verba. Mas vendo da necessidade da UTI, já está com os equipamentos, fomos atrás do médico. Conseguimos o médico. Mas, desde o momento da abertura da UTI, apesar de insistentes ligações e Quinta Regional de Saúde, a princípio o doutor Ministro Traiano, depois a Eliane Branca, nunca ninguém me deu essa posição do hospiçus. Falava que estava no financeiro, no jurídico, e em nenhum momento houve uma determinação, dia tal, a partir do dia tal. Tanto que eu botei no ofício de vocês o hospiçus retroativo, porque nesse momento, até aquele momento, todo mundo falou, não, o hospiçus vai ser assinado, fique tranquilo. Quando o hospiçus for assinado, o retroativo vai ser pago. Mas em nenhum momento até agora não foi assinado. Entendeu? Minto, desculpa. Foi assinado dia 14 de julho, após a UTI estar fechada.
mas o Estado falou que não vai pagar o retroativo. Daí como é que nós podemos funcionar sem, já com essa dívida que o doutor Márcio apresentou? Em relação aos funcionários que foram cedidos, já foram contados todos o prefeitura. E hoje a dívida chega então em torno de 441 mil reais. Isso. E contando as vezes... Sem contar o que o Instituto já gastou com ampliação. Sim, não. Só do período de funcionamento da UTI. Ainda tem 2 diárias administrativas a receber. De junho e de julho que o doutor Márcio botou o valor e agora de cabeça não me lembro. 100 e poucos mil reais, eu acho. 110, eu acho. Não sei. 110 mil reais. Ainda tem mais esse valor para ser depositado, que não foi pago ainda. Está satisfeito, vereador Júnior? Quem gostaria de fazer uma indagação aí, doutor? Senhor presidente, só... Palavra sua. Doutor Paulo, eu vi que quando na abertura de sua fala, falou que o Instituto ainda tem essa noção de continuar, de correr atrás ainda, né? E pela explicação que o doutor Márcio colocou, notando que é evidente que não tem como funcionar mesmo a UTI, né? Veio alguns aparelhos que são do Estado, alguma coisa assim, para o Instituto e pediram alguma retirada, alguma coisa assim? Não. Os aparelhos que vieram do Estado, só nos foi solicitado eles, a coisa de umas 2 ou 3 semanas atrás, por causa de uma epidemia de uma bactéria em Cascavel, e eles pediram 3 respiradores e 3 monitores, mas que já foram devolvidos. Então estão todos os equipamentos no hospital. Então o senhor acha assim que vamos dizer assim, falta parte política mesmo, de ir do governo, de ir atrás, para que nós pudéssemos, né, dar essa ajuda junto ao Instituto para que nós voltássemos a ter UTI de novo, começar um processo tudo de novo, mas claro, sem que o Instituto receba esses valores, também não tem nenhum fundamento de hospital, o Instituto acontecer de abrir a UTI de volta, é isso? Sim, porque o valor é muito grande, o déficit já ficou muito grande. Então, se eu deixo esse déficit correr mais um bocadinho, daqui a pouco nós estamos falando não em fechamento da UTI, mas em fechamento do hospital, porque compromete todo o funcionamento do hospital, todo o funcionamento financeiro do hospital. Eu acho que foi muito importante, assim, presidente Júnior, essas explicações, até para que nós, como vereadores, assim, porque tem muitas conversas, doutor, para lá e para cá, né? Então, a gente tem já essa explicação dada hoje, junto ao corpo do hospital, do doutor Márcio, a gente também ajuda na defesa do Instituto, porque o fechamento e qual aí, hoje, chegando perto das eleições, governos e deputados, para nós ter uma ação mais firme junto com esses políticos que chegam lá na Laranjeiras, levaram nosso voto e saem depois, hoje vamos dizer assim, virar as costas, né, de dar uma mão para que esses recursos que é o do governo do Estado viesse ajudar o Instituto e viesse não ao fechamento da UTI. Era mais uma conversa que queria ter assim, e fazer esse crescimento junto. E muito obrigado, presidente, pela atenção também e pelo repasse da palavra. Agora eu passo a palavra ao vereador Daniel. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Márcio, doutor Paulo. Parabenizar pelas informações. A pergunta é bem simples, doutor. Eu ouvi o senhor falando que o governo, o Estado, não repassa aquilo que prometeu. Esse não repassa, eles alegaram que não vão repassar, assim, não quero, ou é alguma falta de documento? Não. Simplesmente. Antes da abertura da UTI, desculpa te interromper, mas antes da abertura da UTI foram enviados todos os documentos solicitados pelo Estado, todos, certidões negativas e todos os documentos que precisavam antes de abrir em março, em fevereiro foi mandado. E tudo ok, sem problema nenhum, vamos assinar, só que foram prorrogando e a gente liga e tenta falar, está no jurídico, está no financeiro, está em algum lugar, mas em nenhum momento eu tive uma posição, dia tal, o recurso vai estar na tua conta. Então, como falou o vereador Magrão, é de cunho político mesmo, o senhor acredita? Não sei dizer. O senhor me permite, vereador? Quando o senhor liga, quem que o doutor Paulo liga e fala lá? Eu falo
as primeiras conversas foram com o diretor da Quinta Regional, o Dr. Vinícius Traiano, que não é mais, né? Não é mais. E depois com a Eliane Dranca, inclusive a Eliane Dranca esteve aqui na inauguração da UTI e falou das pessoas, falou que hoje as pessoas, pelo Estado e as áreas iniciativas estavam garantidas. Falou na abertura da UTI, né? Falei com o assistente do doutor Michele Caputo Neto, que o doutor Paulo Almeida, também mesma coisa. Não, vai chegar o recurso, aguarda, mas fique tranquilo, que vai ser pago, tudo, mas até agora não. Obrigado. Então, só para concluir, então, se vierem esses recursos, volta a funcionar normal, né? Então, vamos pegar o recurso. Primeiro, temos que sair daquela dívida que você viu lá. Zeramos as contas. Vamos ter que procurar nova equipe, porque a equipe não se encontra mais aqui, né? E os recursos aí vão ter que vir mensalmente, como é o prometido. Porque não adianta a gente reabrir de novo e daqui a 4 meses está aqui de novo. Poxa, novamente eles não pagaram, novamente novo depósito, novamente, entendeu? Nós queremos uma garantia, não. Dia tal, o recurso está, entendeu? Essa é a situação. Doutor, outra informação importante que eu escutei foi quando o senhor falou numa reunião com os prefeitos e foram unânimes em dizer que não vão ajudar. Não, nenhum deles. Todos eles foram unânimes em falar que não iriam ajudar o dele. Quantos prefeitos eram? Todos da região, todos que fazem parte da Siscomp. Obrigado. Vamos falar. Passo a palavra agora à vereadora Clarice. Depois, Vossa Excelência se pronuncia, vereador Elton. Quero cumprimentar a senhora presidente e cumprimentar a todos os vereadores, ao Dr. Paulo, Dr. Márcio, e estender os meus cumprimentos a toda a equipe clínica do Hospital São José. Cumprimentar a todos os presentes. Eu quero dizer também do meu sentimento, né, da UTI vir a fechar em Laranjeiras, até porque eu quero assim aproveitar aqui que a maioria dos médicos estão aqui, quero fazer particular um agradecimento especial ao Dr. Rogério e assim estender esse agradecimento a toda a equipe do Hospital São José. Na época que a minha irmã teve aquele acidente, ela foi muito bem atendida no hospital, ela praticamente usou os 2 meses de UTI, né? E eu agradeço muito isso, porque ela sempre foi muito bem atendida por parte de todos os médicos e de toda a equipe do Hospital São José. Então eu tenho muito que agradecer a todos e estou bem feliz de poder fazer esse agradecimento hoje aqui, que estão todos, né? E assim, dizer que o meu sentimento é bem grande dessa UTI vir a fechar, né? E que, como o doutor falou, né? Se os prefeitos todos se juntassem, que isso seria uma união de todos os municípios. De repente também seria uma grande ajuda para que, né, ela pudesse continuar. Com certeza eu torço muito por isso. E mais uma vez eu deixo meus agradecimentos a toda a equipe do hospital. Obrigado, devolvo a palavra. Agora eu passo a palavra ao vereador Elton. Boa noite, a doutor Paulo. Você salientou, doutor, em relação aos meus recursos que ainda estão que foram depositados de forma errada na conta do município, né? Então, inclusive nós tivemos, quando veio o ofício do hospital em relação vocês mandaram, nós tivemos, nos mesmos dias tivemos a prestação de conta e nós, 3 vereadores, fazendo parte da Comissão de Saúde, até nós pedimos a explicação sobre aqueles valores. E realmente a contadora colocou que os valores estavam sendo depositados. E como que está a tratativa, porque esse valor realmente volta, já que a dificuldade de vocês, a gente vê que é grande, como que está essa situação desse dinheiro seja... Assim, eu não, até agora, dia 30 de dezembro que foi depositado, né? A gente foi até a prefeitura, foi até o Estado, saber por que esse recurso não pode ser repassado para o hospital, já que a dificuldade financeira é grande. Segundo, tanto a prefeitura quanto o Estado, houve um erro do governo federal no depósito na conta da prefeitura, e daí o governo federal precisa o estorno desse valor para repassar para o Estado repassar para a gente. É isso que me foi informado. Foi bom, sabe que a gente possa, tem a reunião aqui daqui 15 dias novamente, para que nós possamos cobrar então da contadora que faz parte da saúde. A questão que o Júnior salientou em relação à questão política, eu vejo não é a questão política das decisões, mas uma política que realmente seja definitiva. Embora fala seguindo dos prefeitos, mas aquela questão, né, o Everson falou uma vez, questão até da FamiSul, né? Laranjeiras arcou com as despesas da FamiSul, os municípios começaram no começo e depois desistiram.
pode ocasionar o fato de novo, de repente conseguir essa união no início, mas pode lá na frente ocorrer a mesma situação que está ocorrendo hoje. Eu acho que, politicamente, nós que temos uma coisa política, trabalhamos que a coisa seja resolvida definitivo, não ficar, por incrível que pareça, os médicos indo atrás porque o dinheiro venha, né? Acho que vocês têm tantas outras, me desculpe tantas coisas para que seja resolvido dentro do Instituto, e ele tem que ser resolvido de forma definitiva, porque realmente ele veio os 240, de repente veio os 240, mas será que depois vem? É complicado, sei que a situação é delicada, acho que as coisas têm que ser tomadas de forma definitiva, porque não é uma questão de um recurso para uma obra, né? Não é uma emenda parlamentar que você vê ou não vê, você tem essa expectativa, é uma coisa que tem que dar continuidade. Eu acho que o trabalho que nós podemos fazer, cada um dentro do seu trabalho, formiguinha, quando dizemos assim, é que a coisa realmente seja definitiva, não aquela questão toda hora tem que estar ligando e tentando resolver de forma com que, não, agora eu vou ajudar lá porque eu quero, meu nome vai estar estampado. Mas sim que a coisa seja realmente sabendo que o hospital vai funcionar, a UTI, que os recursos realmente venham, independente se é a vereadora Ivone, se é o prefeito X, e que a coisa realmente funcione, porque não é só o Instituto São José, é a comunidade, a região inteira, quando do fechamento, e foi muito importante a vida de todos o corpo clínico aqui, demonstrando a unidade do Instituto, e também para que a população saiba do esforço que vocês fizeram nessa questão, e que nem o vereador Masqueiro falou, nós vivemos um mundo político e as informações tendem a ser jogadas, que nem o vereador Júnior falou, não é caça às bruxas, né? Ainda mais vivemos num momento político aqui de eleições, mas que nós possamos colaborar esquecendo as cores, esquecendo se eu gosto do João do Pedro, mas o objetivo é essa questão. E conte com esse vereador, principalmente nessa questão desse recurso, e nós vamos atrás, né? Vamos fazer parte da comissão para que não vai resolver problemas que diminuem um pouquinho, né, dessas despesas. Obrigado. Mesmo porque, veja bem, o recurso em saúde requer investimento alto. Quem trabalha com saúde sabe que saúde requer investimento alto. E constante. Não pode entrar um mês e falhar dois, não pode, tem que ser um investimento alto e constante. Infelizmente, a UTI é uma ponta. Então, o custo de uma UTI, se somar os dois hospitais que nós temos em Laranjeira, é o custo mensal de uma UTI. Entendeu? Então, não adianta a gente ficar brincando de montar UTI. Tem que montar UTI e verba, investimento, e assim que seja. E para melhorar a saúde. E se tiver que depender do Estado, dependa. Se as prefeituras ajudarem, melhor ainda, porque a gente precisa trazer mais saúde para a Laranjeira. Eu passo a palavra agora ao vereador Darcy Massuqueiro. Senhora Presidente, primeiro eu queria cumprimentar o quadro de médicos, profissionais, funcionários do Hospital São José. Igualmente a vereadora Clarice falou também, um exemplo especial esse quadro, que eu conheço todos os médicos, todos conhecidos, amigos meus, o doutor Alfredo, desde que chegou na região do Sul, o doutor Paulo, o doutor Rogério, o doutor Márcio. O único defeito do doutor Paulo é ser flamenguista, né? Mas isso aí passa, né? Mas a informação, e agradecer pelo trabalho que vocês fazem, inclusive com a minha filha, que teve uma cirurgia muito complicada e que foi maravilhosamente bem atendida e está bem. Então, esse trabalho tem que ser reconhecido e sei que nós entreguei em boas mãos e que, a graça de Deus, e com a mão de vocês, hoje ela está gozando de uma bela saúde. A pergunta que eu queria fazer, doutor, para a administração do hospital, quando vocês falam em recursos, né, que tem para receber o SUS e aquelas parcelas, como foi feita essa negociação com o Estado? Existe algum contrato, algum empenho, ou é só conversa? Na realidade, o programa do HospiSUS, nós estamos credenciados desde 2011. Foi um dos 48 hospitais no estado do Paraná credenciados para esse programa do HospiSUS. E sempre nos foi dito que o recurso caberia a partir do momento que fosse aberta a UTI. E a questão do contrato com o Estado, nós temos um contrato com a UTI de 10 leitos para pagar as diárias administrativas assinadas pelo secretário estadual de saúde. Então, mas qual é o dinheiro que eles dizem que não deve para o hospital? O HospiSUS. Isso está já automático no hospital, automático que ele ia fazer a UTI, já automático ele ia receber esse HospiSUS. Essa foi a conversa que nós tivemos. Ao abrir a UTI, seria depositado. Essa é uma discussão que acho que politicamente tem que ser conversada com quem de direito para saber se está escrito lá. Eu acho que vale empenho sim de todos se empenhar para que esse recurso chegue até a Laranjeira do Sul. Muito obrigado.
Senhor presidente, só para complementar então a pergunta do Masqueto, primeiramente também gostaria de parabenizar os doutores. Eu queria perguntar para o doutor Paulo, para tirar esse tititi, esses boatos que tem na cidade aí, eu queria que o senhor comentasse, falasse se existe alguma norma, alguma exigência do governo federal para receber esses recursos do SPSUS. Desculpa. Se tem alguma norma, alguma exigência? Existe alguma norma, alguma exigência do governo estadual, do governo federal para receber na realidade, o que existe de normas, inclusive é um caderno assim, é para o credenciamento do hospital, da UTI do hospital ao SUS. Isso existe, mas o credenciamento não tem nada a ver com o Estado. A diária administrativa do Estado, o contrato funciona os 10 meses da UTI e recebe a diária administrativa conforme esse é o convênio do Estado. O que existe é uma série de coisas, inclusive, que estão sendo providenciadas, e os processos estavam andando lá em Guarapuava, até com o doutor Elamar, lá de Guarapuava, para a gente credenciar a UTI pelo SUS, e a partir do momento do credenciamento da UTI pelo Sistema Único de Saúde, o Estado automaticamente deixaria de pagar essas diárias administrativas. Isso sim existe, mas no credenciamento do SUS. Inclusive, para credenciar é bastante difícil, porque eu tenho neonatal no Hospital São Vicente, demorou 2 anos para ser credenciado. O hospital pagou o Estado pagou as diárias administrativas enquanto não foi credenciado pela UTI. Satisfeito, vereadora? Sim, presidente. Eu passo a palavra agora ao vereador Everson Mesquita. Obrigado, presidente. Quero inicialmente cumprimentar os profissionais, os médicos, os funcionários que a gente avista do Instituto São José, do Hospital São José. Eu, pela amizade que tenho com a dona Ica, por ser dona-gerense, como pai, como cidadão e como homem público, a partir do ano de 2000, tenho tido o privilégio de conhecer praticamente todos os profissionais na medida que foram chegando a Laranjeiras do Sul. Começando pelo Dr. Paulo, a saudosa doutora Tânia, depois o Dr. Márcio Marreiros, e os demais também conheço, posso dizer que bem as suas características e até o seu sotaque que eles não conseguem deixar, quando vem, apesar de alguns já há mais de uma década em Laranjeiras do Sul. Para mim é um orgulho ter essa amizade com o hospital e com os profissionais que lá trabalham, os servidores. E esta situação que nos leva a esta audiência hoje aqui na nossa Câmara de Vereadores muito nos entristece. Eu particularmente também, pela condição de homem público, na condição de secretário de governo que fui, do governo anterior, o ex-prefeito Paulo Silva, chegar a este ponto de quase atingirmos um objetivo, um sonho realizado e, de repente, receber aquele ofício em que prenunciava o fechamento. Eu tenho alguns questionamentos para o doutor Paulo Leal e o doutor Márcio Marreiros, para responder. Eu sei que essa primeira pergunta é um tanto subjetiva, mas pelos números que nós vimos ali, pode-se afirmar, e aí a pergunta, se pode-se afirmar que nós tivemos muitas vidas salvas nestes 4 meses de funcionamento. Eu sei que isso é uma pergunta subjetiva, mas eu pergunto, tivemos nesse período, até pelo índice ali, o índice que se chama de índice de melhoramento, e o índice de óbito de 21, o índice de melhoramento de 60,64 e o índice de óbito de 21,22. A pergunta, então, tivemos vidas salvas? Várias. O índice de 60% de pacientes melhorados e um índice de óbito de apenas 22%, 21%, né? 21% é um índice de primeiro mundo.
Então nós tivemos uma UTI de primeiro mundo funcionando em Laranjeiras. Se você procurar os técnicos, as coisas, os textos técnicos, tudo, nós tivemos uma UTI de primeiro mundo funcionando em Laranjeiras. Difícil UTI no Paraná, e vocês podem pegar o número que tem só 20% de óbito, 21%. A média é em torno de 40% a 50%. De óbito, uma média de óbito de uma UTI. Sendo que nesse espaço de 4 meses tivemos 21 e 22. Isso. A segunda pergunta, aliás, a segunda e a terceira, de certa forma já foi comentado aqui, mas eu insisto e deixo os senhores à vontade para que, querendo, não respondam. Os senhores entendem que o município de Laranjeiras, a prefeitura municipal, a prefeita municipal, a secretária de saúde, fez o possível, se envolveu nesse processo, lembrando que se tratava de um projeto da administração anterior, que foi adotada nas urnas, e que, portanto, opositora da atual administração. Os senhores entendem, os senhores consideram como o trabalho cumprido, o dever de uma prefeita ou de uma secretaria de saúde cumprida nessa jornada que redundou aí, que culminou com o fechamento da UTI de São José? Daí você me fez uma pergunta subjetiva que eu não vou poder, né, te dizer. Só que, na minha opinião, veja bem, repito, na minha opinião, aí tem que ver se pode, se não pode, da legalidade ou da não legalidade, não sei. Mas eu acho que, da minha opinião, se é um projeto da cidade, desculpa, da Cantu inteira, como vocês viram ali, quantos pacientes da Cantu atendidos, eu acho que tinha que ter muito mais envolvimento das prefeituras. Não é só jogar a responsabilidade nas costas do Instituto, responsabilidade nas costas do Estado, e virar a mão e lavar a mão e nós fizemos o nosso possível, não deu, não é nossa tarefa é saúde básica. Desculpa falar isso, opinião minha, não sei se, veja bem, novamente, se é que não pode, legalmente não pode, eu estou falando da minha opinião, se é um projeto da Cantu, acho que a Cantu inteira tinha que se envolver no projeto, opinião minha, desculpa. Então, mas quando a gente fala em envolvimento, em dever cumprido, a gente fala de empenho político. Porque uma prefeita ou um prefeito, ela tem a sua influência executiva, tem sua influência sobre os secretários estaduais, sobre o governador do estado. E eu lembro aqui que a nossa prefeita é alinhada, a nossa prefeita é de um partido que faz parte do governo estadual, que derrotou nas urnas o ex-governador Roberto Requião, que tinha um sucessor, o Mar Dias. Então, a questão é de envolvimento. Os senhores perceberam que houve, de fato, esse interesse e essa vontade de ajudar, de contribuir com a questão das amarras, já digo até administrativas ou políticas, independente dessas questões legais, que naturalmente não queremos que um prefeito, uma prefeita venha fazer alguma coisa que não esteja previsto na lei. Houve esse interesse, esse empenho, mais do que interesse, esse empenho político em contribuir com essa situação? Everson, então eu te respondo já pela mesma carta que eu mandei aqui, eu mandei para a Prefeitura. Mandei para a Quinta Regional, mandei para o Secretário Estadual de Saúde, para as lideranças políticas. Não obtive resposta. A terceira, então, pergunta que eu faço, num momento muito importante que vive o Brasil e a nossa região, com relação à nossa ligação sempre com o município de Guarapuava. O senhor entende que, os senhores entendem que a regional da Secretaria de Estado de Saúde, a Quinta Regional, igualmente, a pergunta é muito parecida. Houve empenho, houve disposição para ajudar, para resolver essa situação? Ou percebeu-se que, além do não empenho, percebeu-se que havia o interesse em que nós continuemos sempre submissos, dependentes do município de Guarapuava, nesse caso através da Quinta Regional. E é uma questão que nos leva a outra, da necessidade de uma regional com polo aqui em Laranjeiras, a criação de uma regional, que é outro sonho antigo da nossa Laranjeiras do Sul. Os senhores entendem que a Quinta Regional da César, do Guarapuava, independente de nomes, é claro que eu concordo aqui com os colegas que falaram, nós temos que dar nomes aos bois, mas independente de nomes, os senhores percebem o interesse da Regional de Guarapuava
em contribuir com isso e com outras questões relacionadas à saúde? Novamente, uma pergunta subjetiva, mas assim, desde o primeiro dia que abriu o UTI, eu tenho ligado, cobrando as pessoas, cobrando diária administrativa e também a mesma coisa. Não, está no financeiro, está no jurídico, está na mão do secretário para assinar, ele está viajando. Isso com Guarapuava? Com Guarapuava. Com a regional? Com a regional. Muito bem, mais duas para terminar. Que também são mais ou menos subjetivas. Posso te interromper um pouquinho? Pois não, doutor Márcio. Paulo, ilustre, por favor, o comportamento do diretor da 10ª, se eu não me engano. O Miroslau, o diretor da 10ª regional, que esteve aqui na inauguração do posto de saúde do São Francisco, foi conhecer o hospital. A 10ª é Cascavel. E ele, inclusive, com parceria com o pessoal de Cascavel, tanto que vocês viram quantos helicópteros vieram aí, trazendo e levando pacientes, eram todos de Cascavel. E nós tínhamos uma parceria com eles, mandavam todo dia um boletim dos pacientes que precisavam ser internados no UTI, que eles não tinham vaga, e a gente podia dizer, não, esse aqui eu tenho condição, esse aqui eu não tenho. Então nós fizemos uma parceria bem interessante. E o diretor da 10ª regional veio aqui, conheceu o hospital e falou para o hospital, olha, se eu tivesse na minha regional uma cidade com 30 mil habitantes que vocês têm, e com um hospital que vocês têm como UTI, eu não tenho na minha regional, na 10ª regional, que é de Cascavel, uma cidade de 30 mil habitantes com um hospital que nós tivemos. E falou para mim recentemente, ele me ligou pessoalmente pedindo os equipamentos, porque estava com a superbactéria em Cascavel, e ele falou para mim, é uma pena fechar a UTI. Se fosse na 10ª regional, essa UTI não estava fechada. Ele, palavras dele, é mim. Responde então, portanto, essa questão. Essa lista que o senhor se refere, que o senhor se referiu, não houve esse mesmo trabalho, esse mesmo com... Não. Guarapuava, tanto que se vocês olharem ali, não tem nenhum internado da região da 5ª regional de Guarapuava, tirando do nosso município, né? Tirando dos nossos municípios aqui, Virmonte, Rio Bonito, da 5ª região para lá, Candói, Ipitanga, não tem nenhum internado no gráfico. UTI nessa regional, só Guarapuava? Só Guarapuava. Muito bem. A pergunta, então, a seguinte, que também é um tanto subjetiva, mas que tem a ver para clarear as coisas. Os senhores consideram que Laranjeiras, que a gestão anterior, que os senhores mesmo do Instituto São José, todos os seus profissionais médicos, o seu quadro, nós sonhamos muito alto, então? Everson, então, sonhar é possível. E você tem que correr atrás do teu sonho. E foi corrido atrás do sonho. Entendeu? Assim, se você me disser sonhar é muito alto, se nós vimos ali pelos números, se houvesse o depósito regular, talvez não estivesse funcionando até hoje. Se a gente descontar aqueles 280 mil, mais as diárias administrativas e tudo, o déficit seria de 30 ou 40 mil em 4 meses. Isso aí é um déficit administrável. Entendeu? Agora, do jeito que está, é inadministrável. Então, essa pergunta nela também, né, um comentário que faço, porque muitas vezes eu pensei, eu tenho certeza que os companheiros de governo da gestão passada que estiveram envolvidos nisso, tenho certeza que os vereadores da ocasião têm pensado nisso. Será que nós não colocamos Laranjeiras e especialmente o Instituto São José numa fria? Será que o nosso sonho não foi muito grande para uma porta com uma cidade de 30 mil habitantes? O senhor já respondeu, não foi. É possível, é viável? É possível, funcionou 4 meses com índice de mortalidade de 20%. 21, desculpa. Eu poderia acrescentar algo mais, porque vivenciei desde o início, à frente, embora todos estivéssemos juntos, houve uma proposta de um projeto. E esse projeto envolvia todos, o Instituto, todas as nossas prefeituras regionais aqui, secretários de saúde e Estado. Foi assim que nasceu a UTI. Isso é importante frisar. A UTI não nasceu assim, eu vou fazer, eu vou bancar e... Não. Houve reuniões com prefeitos, com secretários naquela época lá, e houve um comprometimento. A nível de Estado, a nível regional, local. É claro que a gente não pode, na sequência, muda governo, a coisa, nem todo mundo pensa igual. Mas a coisa nasceu lá atrás com esse comprometimento. Eu falo isso porque nos perguntam às vezes, igual nos perguntaram no Estado, mas vocês não sabiam que dava prejuízo? Vocês não sabiam que... Não, a gente sabia, mas a gente lá atrás tinha um comprometimento. Lá atrás a gente tinha um apoio. De repente, e agora?
Então é isso aí. Então eu costumo dizer assim, usei esse termo, chegou um momento que eu usei esse termo que o projeto faliu. Faliu por causa do Instituto? Não. Faliu porque tudo aquilo que foi comprometido lá atrás, tudo aquilo que foi combinado lá atrás, e nós, homens dignos, honrados, honramos com aquilo que nos foi comprometido. Não precisamos assinar papel. Agora, não podemos esperar isso de todo mundo, de todos os governos, de todas as cabeças. Né? Só antes de fazer concluir, nós vamos concluir, é só para ver aquilo que falou o doutor Paulo, de que, vamos pegar aqui a Siscopa como base, que nós discutimos aqui já, aquele problema de requerimento aqui, onde Laranjeiras do Sul contribui com mais de 130 mil reais para a Siscopa, ou seja, 70%. E daí os outros municípios, Marquinhos, Vergonha, Rio Bonito, Porto Barreiro, Laranjeiras, complementam os outros 30%. Né? Então, Laranjeiras, eu quero aqui defender Laranjeiras do Sul e cobrar aquilo que eu acabei de falar aqui no Dr. Márcio. Quando eles fizeram o compromisso, devem ter feito com mais de 20 municípios, com 20 prefeitos, que é onde eles têm que se envolver politicamente. Agora não vamos aqui, porque Laranjeira é aqui, vai ter que ser aqui, a SEMA vai ter tudo no Sul, tem que pagar tudo, porque aqui vai ter que ser tem que pagar tudo a UTI, todos os prefeitos da região, deixa o Laranjeira que se vira. Então está faltando, eu acho que para mim, um pouco de vontade política dos municípios vizinhos nossos aí, e principalmente a Cantu, aquilo que acabou de falar, o senhor fez um contrato, teve um compromisso, não fizeram com Laranjeiras do Sul, fizeram com toda a região nossa. Muito obrigado. É só corrigindo. Desculpa, só corrigindo. Na realidade, nós nos baseamos num acordo envolvendo os nossos municípios 5 ou 6. Né? Vereador, não querendo ser delicado com Vossa Excelência, gostaria que Vossa Excelência concluísse por conta de que temos mais vereadores aí que também eu vejo fazer questionamentos. Assim eu farei, presidente. Então, antes dessa última pergunta, eu quero fazer uma afirmação aos colegas vereadores, aos profissionais aqui do José, do Paulo, do Márcio. Se fosse no governo que nós fizemos em Laranjeiras, eu posso dizer com toda a certeza, com toda a clareza, com toda a serenidade, que a UTI de São José não teria chegado nessa situação. A última pergunta é a seguinte. Volta a funcionar a UTI? O Instituto São José sepultou esse sonho? Ou ainda tem essa vontade, apesar dessa situação que nós vimos ali, aquele número vermelho? E o senhor já uma parte já respondeu quando disse que provavelmente que primeiro tem que ser resolvido essa questão de CDF. Mas a pergunta é, o sonho ainda existe? Existe a possibilidade de voltarmos a ter a UTI do Instituto São José, do Hospital São José do Rio Grande do Sul? Muito obrigado, encerrando a presença dos senhores, do Dr. Márcio, daqueles que nos acompanham e de todos os que estão aqui prestigiando a fala de vocês e também, por que não, a nossa Câmara de Vereadores. Muito obrigado. Edson, novamente, a resposta é a seguinte: primeiro nós temos que zerar aquele déficit ali, que é o primeiro, tá? Depois da gente zerar aquele déficit, nós precisamos de nova equipe e investimentos regulares, recursos regulares. Funcionaria ontem. Novamente, como vocês viram no gráfico, se os recursos tivessem sido depositados como eram mandado figurino, como eram acordados, o déficit seria de 30 mil em 4 meses, o déficit administrado. Agora, daquele jeito é impossível. Passa a palavra agora ao vereador Laurici. Obrigado, presidente, senhora vereadora Clarice, demais vereadores, pessoas que nos acompanham, doutor Paulo, doutor Márcio, cumprimentando vocês, quero cumprimentar toda a equipe. Já foi falado várias questões aqui importantes e um pouco naquele sentido que o vereador Júnior colocou, que aqui não é o momento de ficar procurando o culpado em si, achar Cristo, mas é uma situação extremamente delicada para Laranjeiras e triste. Nós vimos aqui na Câmara de Vereadores o esforço de colegas de correr atrás, no sentido de começar a atividade da UTI, e hoje a gente recebe essa notícia. Uma questão já respondida, doutor Paulo, é essa questão do credenciamento no SUS. Por mais que ela seja morosa, burocrática, mas eu acho que, no meu ponto de vista, a partir do que se levantou aqui, ela é necessária pensando numa reabertura.
ela é necessária, né? Até porque, mesmo que o senhor colocou aqui, se tivesse recebido tudo em dias, ainda poderia ter um déficit. Você trabalha no fio da navalha com esse repasse, até então que estava sendo prometido. Na realidade, o mesmo que o SUS paga, o Estado paga. Então não há diferença. Só o Estado deixaria de pagar o que ele paga e o SUS pagaria. Mas assim, o valor seria idêntico mesmo. Então o que nós teria era que, pelo menos o SUS depositaria, torcer para que não deposite errado, que é o que fez, né? Porque o Estado nós não tivemos nenhuma perspectiva de pagamento. E até então ainda tem negado, que eu acho que esse é o pior, uma perspectiva de retomada. Primeiro que não paga a conta, não cumpre o combinado, que já é praxe. Não vou aqui porque é só um período eleitoral, mas não vou deixar de falar, porque nós temos visto aqui nessa casa aqui que o governo do Estado do Paraná tem deixado de honrar muitos compromissos fundamentais para os municípios, né? E pior ainda quando o Dr. Paulo coloca de que, na medida então que fechou, então não vamos pagar o que se deve. Isso eu acho mais grave ainda, né? Você tem um compromisso, você assinou um contrato. A UTI já fechou porque justamente não foi honrada com esse compromisso. E depois que fechou, o Instituto vai ficar no prejuízo. Eu acho isso mais grave. Então acho que é fundamental que possa se colocar no SUS que, pelo menos, não depositando errado, o dinheiro possa chegar a tempo e nós continuar com a UTI. Eu penso assim, doutor, todas as colocações muito bem colocadas, de que tem viabilidade, né? A UTI tem viabilidade, é necessária, é fantástico o resultado que os gráficos foram mostrados, né? Em pouco tempo, quanto de vida salvou, assim como já teve testemunho aqui, eu também já testemunhei muitas pessoas que foram salvas em função da UTI, se perde vida na medida que não tenha esse recurso aqui, e é possível sim, porque existe recurso para a saúde, basta ter prioridade. Então eu penso que essa ação tem que ser nossa, e não dá para ser só agora, porque nós estamos num período muito complicado, que é o período eleitoral. Então qualquer coisa que vem um monte de promessa, ou quando vem verdade, a gente possa não acreditar que seja verdade por ser um período eleitoral. Mas eu acho que tem que ser retomado esse debate, a tarefa dessa casa e tarefa dos municípios. Nós temos um problema aqui, muito bem colocado, em relação aos prefeitos, de ter essa compreensão, porque não é só o caso da UTI, bem falado aqui para o vereador Mosqueto. As Siscop são poucos que pagam em dias, e mesmo assinaram o contrato. O CMC é a mesma coisa. O CMC é o seguinte, tem prefeitura que não tem pago, aquele consórcio das máquinas, e aí depois, como eles não pagam, eles dizem, não, mas não queremos no município, pode levar para outro município. Paga o operador, leva para outro município. Isso é uma vergonha, porque deixa a população na mão. Então, enquanto nós tiver prefeito com essa visão de que ser o presidente da associação da Cantu é só para ir nos atos e ser chamado lá para frente para poder fazer o uso do palanque, porque é o presidente, não serve. Eu acho que a Cantu precisa reformular, precisa discutir, porque aqui, como foi visto aqui no gráfico, não foi só Laranjeiras que foi atendido, logicamente, que Laranjeiras, pelo tamanho, tem um número maior de atendimento. Mas foi vários municípios, Rio Bonito foi o segundo, mas todos os outros, inclusive fora. Então eu penso que essa tem que ser uma ação de todos, e eu me animo porque as informações que vêm nos bastidores dizem o seguinte, não, os equipamentos, isso já teve a pergunta, que os equipamentos já foram para outros locais, não vai ser retomado, não é esse o desejo do Instituto, do hospital, vocês já colocaram muito bem claro. Eu acho que a gente precisa unir forças no sentido de buscar essa viabilidade, porque tem e é necessário e concordo com o que foi colocado aqui muito bem pelas palavras de vocês. Agora, eu penso que esse é o momento ruim, esse é o momento da gente pensar, presidente, de sentar, discutir, ver as alternativas. Não é o melhor momento de retomada. Eu acho que agora é o momento de recuperar o tempo perdido, ou seja, receber essas contas aí, para que não corra o risco do hospital ainda ter problemas em função da UTI, como foi bem colocado. Então, eu me coloco à disposição. Eu penso que há uma responsabilidade grande, sim, do governo federal em relação a isso. É incrível, é isso que o senhor fala aí, do tamanho da burocracia para poder se credenciar, quando é tão necessário. Então nós temos que buscar agilidade nisso aí, e como base que faço do governo federal, me coloco à disposição, após o período eleitoral, naquilo que a gente humildemente possa ajudar, que eu acho que é fundamental, e no Estado também, porque agora não dá para discutir, presidente. Mas eu acho que é um desleixo, é uma falta de respeito com a população que foi feito. Existe dinheiro, o Estado do Paraná é um Estado extremamente rico, e o pior, assinar o contrato, prometer que paga, depois quando entra dificuldade, dizer assim, não, já fechou, então não vamos pagar. É lamentável isso, mas queria parabenizar pela exposição e se colocar à disposição.
Obrigado, presidente. Na realidade, vereador, até agora, para acabar com o disse-me-disse, nenhum equipamento saiu só provisoriamente para resolver um problema de Cascavel, já estão de volta. Então, nenhum equipamento saiu do Instituto e nem foi solicitada a retirada pelo Estado até agora. Ou seja, nós ainda temos esperança que o Estado vai ajudar. Mais uma vez, agradecer a presença do Dr. Paulo Leal, Dr. Márcio Marreiro e dos demais médicos. Dizer assim, Dr. Paulo, que já não é de se assustar de ter acontecido isso. Quando um governo que, quando assume, diminui o número das IHs dos hospitais, diminuiu, em vez de aumentar, diminuiu a autorização de internamento hospitalar. Quando um governo, quando assume e diminui os recursos para comprar a medicação da farmácia básica, já não era de se esperar. Infelizmente, é muito lamentável isso. Eu gostaria de dizer para os senhores, para todo o corpo clínico do Instituto São José, que esta casa estará sempre à disposição dos senhores e dentro daquilo que for da nossa competência, daquilo que nós podem ter certeza que não somaremos esforços para juntos podermos chegar a um denominador positivo. Que a gente possa reabrir novamente essa UTI do Dr. Paulo Leal e que a gente possa ter sucesso. Que a gente possa se livrar de pessoas mesquinhas, como nós fomos contaminados com essas pessoas que fizeram falsas promessas e que hoje está aqui. Não tinha necessidade nenhuma de fazer uma sessão para poder estar buscando informações. Mas como o povo nos indaga e como nós temos a nossa responsabilidade de levar diante da população aquilo que o povo almeja, aquilo que o povo necessita, é por isso que ficamos felizes por receber tanto o Dr. Paulo, tanto quanto o Dr. Márcio e os demais médicos, mas fazendo uma explanação brilhante. Agora, pelo menos, nós sabemos por que não está funcionando a UTI. Mais uma vez, muito obrigada, fiquem à vontade. Gostaria de, antes dos médicos do corpo clínico se retirar, registrar aqui, fazer uma foto registrando a presença de todos, aí mostrando a unidade desta unidade de saúde. A gente sabe da responsabilidade de cada um dos médicos, a gente sabe do comprometimento, a gente sabe de quantas vezes são atendidos pacientes e que ninguém nem sabe nem de onde que é, e nem o que está acontecendo, e nem quem que vai pagar a conta, não é mesmo, doutor Paulo? Mas os médicos estão lá, o Instituto está lá, sempre de braços abertos, atendendo com carinho, com respeito, com responsabilidade, acima de tudo, uma competência incrível. E a gente fica muito triste por conta de estar há mais de 20 anos na saúde pública, em que a gente ajudou a sonhar esse sonho, doutor Márcio Marreiro. Esse sonho não foi sonhado só pelo Instituto. Esse sonho foi sonhado por todos os laranjeirenses, inclusive pela vereadora Clarice, funcionária da saúde também há mais de 20 anos, pela Ivone, que há mais de 15 anos fez transporte de pacientes em estado grave, a Lúcia, funcionária da saúde, o Conselho Municipal de Saúde, que está aqui presente, nos prestigiando hoje aqui, Dona Terezinha, o Brunhara, a Marililce, obrigada porque vocês estão aqui, somando força, e que a gente possa realmente, como disse o vereador, muito bem lembrado pelo vereador Laurici, agora ficamos de mãos atadas, né, vereador? Porque é um momento eleitoral, é um momento que a gente não tem como dizer, eu vou sair daqui para fazer isso, por conta de ser um período eleitoral. Mas certamente estaremos juntos e certamente juntamente seremos muito mais fortes se todos dermos as mãos, e que possa Deus também nos orientar, nos iluminar, nos dar discernimento, para que Deus mostre qual o caminho que nós devemos seguir, inclusive na hora do voto, para nós saber depois com quem que nós podemos contar, porque com esse governo nós já vimos que não podemos contar, já contamos com ele cedo ou não. Fique à vontade, doutor Paulo, doutor Márcio, para as suas considerações finais. Desculpe pelo meu desabafo, mas realmente eu estou falando aquilo que está aqui no meu coração.
Eu só queria agradecer a oportunidade dada pela Ivone, pela oportunidade de estar aqui explicando para os senhores por que do funcionamento da UTI, do não funcionamento da UTI, como foi feito o funcionamento da UTI, como não foi feito. Temos ofícios, até apresentei ao Júnior, falando que a UTI seria sustentada pela contratualização e pelo SUS, estaria assinado pelo diretor da 5ª Regional, entendeu? Então, tudo que a gente falou aqui está baseado em tudo documentado. Entendeu? Então, aqui, ninguém aqui é leviano de inventar A, B ou C culpado. Nós queremos resolver o problema. Quem é o culpado não me interessa. Nós queremos que a UTI funcione. E para a UTI funcionar, nós temos que receber, nós temos que ter, igual eu falei para o vereador, nós temos que ter recursos constantes e financiamento dessa UTI para ela voltar a funcionar. Porque, infelizmente, o SUS, senhores, isso tem reportagem do Fantástico, do dia 3 de agosto, que todos os hospitais beneficentes do Brasil estão... O Hospital Santa Casa de São Paulo, o maior hospital beneficente da América Latina, fechou as portas da emergência porque está falido. Isso é uma situação que vai acontecer no Brasil inteiro. Nós não estamos falando aqui de Laranjeira, não, no Brasil inteiro. A Santa Casa do Rio está falida e o nosso hospital é uma Santa Casa, que é um hospital beneficente. Então, do jeito que está sendo feito o financiamento e o pagamento desses recursos do SUS, em 5 anos não tem mais hospital beneficente no Brasil, a não ser que mude completamente a política de saúde do governo federal. Infelizmente, se não houver essa mudança, daqui a pouco a gente não está discutindo o fechamento da UTI, daqui a pouco a gente está discutindo o fechamento do hospital. Porque há 20 anos nós temos a mesma tabela, o SUS paga a mesma coisa há 20 anos. O que você comprava 20 anos atrás e que compra hoje? Então, é inviável. Do jeito que a saúde pública no Brasil está se encaminhando, é inviável. Muito obrigado. Queria acrescentar a fala do nosso presidente e deixar aqui de público, primeiro, um agradecimento ao nosso corpo clínico. E a gente ouve coisas, né? Chegam aos nossos ouvidos muitas coisas, né? E uma das coisas que eu quero citar aqui, embora não deveria, mas muitos dos nossos recursos pessoais que são gerados dentro do Instituto, que são muito poucos. Eu diria que, em média, um médico hoje do nosso corpo clínico atendendo o SUS ganha, em média, R$2.000 por mês. E esse recurso tem ficado dentro do Instituto para honrar aquilo que nós temos que honrar, que é o nosso funcionário e o médico que veio lá de fora trabalhar. Então, eu acho importante que se diga isso, porque a gente ouve aí que os médicos são milionários. Não é uma verdade. E agradecer aqui de público ao corpo clínico, porque realmente destinou esse dinheiro, não retirou esse dinheiro do Instituto, a fim de ajudar no pagamento de todas essas contas que foram geradas aí. Márcio, só uma parte que eu quero te agradecer também ao meu corpo clínico, porque as pessoas não sabem, mas nosso corpo clínico hoje dá plantão de graça no hospital. Doutor Tito não recebe nada para ficar de plantão. Doutor Márcio, quantas vidas esse homem salvou, quantas neném nasceram na mão do Tito, não recebe nada, zero de plantão. Só por isso que o hospital não tem. Entendeu? Então, doutor Rogério não recebe nada para ficar de sobreaviso de plantão. Nenhum dos médicos recebe nada para ficar de sobreaviso. Só o que ele produz pelo SUS. Agora, plantão, ninguém recebe nada. Só companheirismo, unidade. Obrigado. Obrigada, então, mais uma vez. E vamos dar um intervalinho de 5 minutos e depois retornamos aí para dar continuidade ao trabalho desta noite.